meus amados irmãos, amigos, com esse trecho da palavra do Senhor, eu tenho aqui bastante chamar a atenção de meus amados irmãos que estão na nossa escuta, uma grande necessidade da gente prestar atenção no que está escrito na palavra de Deus. Quando a gente aceita Jesus, tem a plena convicção de que está tudo certo, nada de errado, está tudo, comumente falando, abençoado. Mas na realidade, a gente começa lendo a palavra, o Espírito Santo de Deus começa a nos esclarecer pontos maravilhosos como esse, porém, às vezes crítico para muitos que não entendem. Ora, nunca mais os filhos de Israel se chegaram à tenda da revelação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Veja a ordem de Deus, observe, escute. Agora o versículo 23, mas os levitas farão o serviço da tenda da revelação, eles levarão sobre si a sua iniquidade. Veja, meus amados irmãos, o que está acontecendo. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Eles tinham que levar simplesmente, dentro da congregação, os dízimos aos levitas. Os levitas recebiam e não tinha outro serviço, senão ministrar a palavra de Deus. Porque o dízimo que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse que nenhuma herança teriam entre os filhos de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: Moisés, aos levitas também, e lhes dirás: quando os filhos de Israel receberem os dízimos, vos tenho dado por herança, esses dízimos fareis ao Senhor uma oferta alçada, coisa que a gente vê aqui, meus irmãos, desde a antiguidade. Agora, uma observação prática, que na verdade nós temos muitas pessoas que ouvem a palavra, pessoas amigas, pessoas que aceitaram a Cristo, que estão conscientizadas da verdade, e a verdade é como Jesus disse, vos libertará. E esse trecho maravilhoso do Velho Testamento nós trouxemos para os nossos irmãos. Agora, que tema interessante, dízimo no Novo Testamento. Será que existe? Na verdade, os dízimos do Novo Testamento são um tema que gerou muita discussão e debate entre os cristãos. Aqui estão algumas informações importantes sobre os dízimos do Novo Testamento, meus irmãos. O conceito de dízimo. Os dízimos são uma prática que remonta ao Antigo Testamento, onde os israelitas eram instruídos a dar 10% de suas colheitas e rebanhos para o templo e para os levitas, conforme nós fizemos a leitura em número 18, 21 a 24. Deuteronômio 14, 22 a 29 também está escrito que o Senhor nosso Deus tinha dado isso aí por herança a eles, tinha dado pelo trabalho, pelo pagamento, pelo trabalho da tenda da revelação, onde Deus se revelava, onde Deus falava. O povo tinha que estar ali ouvindo a palavra, e tinha que ter alguém para falar a palavra de Deus, e essa pessoa não tinha que estar trabalhando em outros serviços extras. Sim, pelo contrário, só simplesmente em comunhão com Deus, ensinando o povo de Deus a viver a palavra do Senhor. Agora, quando se fala do Novo Testamento e os dízimos, no Novo Testamento, meus irmãos, eu digo para você, não há uma instrução sequer explícita para os cristãos darem dízimo. Há algumas pessoas que mencionam a importância de dar e compartilhar com os outros. É uma realidade. Não tem no Novo Testamento essa instrução explícita para nós, como cristãos, pagarmos ou devolvermos dízimos. Já o apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, ele disse: sabei que quem semeia pouco, pouco sem fará, e quem semeia muito, muito colherá. Cada um dê conforme o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, aqui está a oferta. Não aparece dízimos, mas oferta. Em 1 Coríntios, capítulo 16, 1 a 2, o apóstolo Paulo diz: quanto às coletas para os santos, façam como ordenei as igrejas na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de lado e guarde o que puder, conforme o seu ganho, para que não sejam feitas coletas quando eu chegar. Queria que os irmãos estivessem prontos a contribuir com a sua oferta, segundo o propósito do coração, já tudo preparado para quando ele chegasse, todos pudessem contribuir de coração aberto
mãos abertas para o Senhor. Atos capítulo 20, versículo 35, que nós encontramos aqui em Atos dos Apóstolos, que ele diz assim: lembrai-vos das palavras do Senhor Jesus, que disse: mais abençoado dá do que recebe. Então, se você tem para dar, é muito mais abençoado. Aquele que tem que dar é porque tem com sobra, tem que dar por fé. Às vezes não tem nem com sobra, mas ele dá porque tem o coração aberto para a obra de Deus. Cada um contribua segundo propôs no coração. Esta é a palavra viva, palavra para hoje. Não é o caso de muitos que estão aí ainda no Velho Testamento, até porque Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João. Daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. A prática dos dízimos na igreja primitiva, ela não existiu, como muitos pensam. Eles até falam: ali houve a prática de uns homens, mulheres que tinham corações voltados para Deus. Embora não haja uma instrução explícita para os dízimos no Novo Testamento, a prática de dar e compartilhar era comum na igreja primitiva. Suas ofertas, os cristãos, eles compartilhavam seus bens e recursos uns com os outros e também davam para apoiar o ministério e as necessidades da comunidade. Em Atos capítulo 2, versículos 44 ao versículo 45, aqui está a palavra que nos mostra. Nessa situação, todas as pessoas que se congregavam tinham tudo em comum. Como viviam os novos cristãos e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, ainda no versículo 32 ao versículo 37 de Atos 4, nós observamos aqui na palavra de Deus que há uma grande necessidade dessa comunhão. Como diz a vida da igreja cristã, está escrito assim: da multidão dos que criam era um só o coração e uma só alma, e ninguém dizia que tinha alguma de seus bens que possuíam em sua própria autoridade, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Que maravilha, glória a Deus, que bênção era a igreja do Senhor. As coisas eram bem diferentes. As coisas que a gente vê dentro das Sagradas Escrituras, o que acontecia naquele tempo, em comparação aos dias de hoje, é muita diferença. Porque naquela época, no início, a igreja primitiva, ela dava a sua oferta de coração. Hoje, as pessoas se corromperam, pastores, lamentavelmente, se corromperam de muitas e muitas denominações, onde se fala de dízimo, quando diz lá em Número, que nós fizemos a leitura, que o dízimo era simplesmente para os levitas, nada para pastor, nada para pregador do evangelho. O conceito de dízimo são uma prática que remonta ao Antigo Testamento nos dias de hoje, onde os israelitas eram instruídos a dar 10% da sua colheita e rebanhos do templo, trazia ao templo aos levitas, aquele povo, lá em Número 18, 21 a 24, Deuteronômio 14, 22 a 29. O Novo Testamento nos revela que não há instrução nenhuma, explícita não, para os cristãos darem dízimo. Existem algumas pessoas que mencionam a importância de dar o dízimo e compartilhar com outros essa situação, mas não aparece no Novo Testamento. A única obra que aparece
é a nossa fé, a nossa comunhão, o partir do pão, em comunhão uns com os outros, desde Atos capítulo 2, também Atos capítulo 4, versículos 42 e diante. Aqui está a expressão do apóstolo Paulo, dizendo ele que cada um tem que semear para poder colher. Saber que quem semeia pouco, pouco ceifará, e quem semeia muito, colherá muito, cada um conforme o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E aí ele diz: lembrai-vos das palavras do Senhor, que é muito mais abençoado aquele que tem para dar do que aquele que recebe. A prática dos dízimos na igreja primitiva não existiu. Embora não haja uma instrução explícita para os dízimos no Novo Testamento, a prática de dar e compartilhar era comum na igreja primitiva, de ajudar uns aos outros. Os cristãos, aqueles cristãos compartilhavam seus bens e recursos uns com os outros e também davam para apoiar aquele que estava na frente, na comunidade, conforme Atos 2, 44 a 45. Nós temos uma conclusão que diz que, embora os dízimos não seja explicitamente mencionado no Novo Testamento, a prática de dar e compartilhar é uma prática importante da vida cristã. Ou seja, o cristão deve dar com alegria e generosidade conforme o seu coração e recursos para apoiar o ministério e as necessidades da comunidade com as suas ofertas. Nada de dízimo. Por quê? Porque o dízimo era uma prática do Velho Testamento. Segundo o que nos diz Gálatas capítulo 3, versículo 10, que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Quando você pratica alguma coisa ainda da velha lei, você está debaixo de maldição. Mas por quê, pastor? É porque você sabe muito bem que Jesus veio para mudar a lei. Hebreus capítulo 7, versículo 12 diz que mudando-se a lei, muda-se o sacerdote. E o sacerdote foi mudado. Eram os levitas, agora não é mais levita. O sumo sacerdote é Cristo, o leão da tribo de Judá, não é mais da tribo de Levi. Então, o sumo sacerdote, ele disse, Mateus capítulo 10, versículo 8, expulsai os demônios, limpai os leprosos, curai os enfermos, de graça recebeste, de graça dai. É bem diferente o ministério do leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito diferente daqueles que eram da tribo de Levi, que recebiam o seu pagamento. Por quê? Eles eram trabalhadores para Deus, na tenda da revelação. Agora, no ministério de Cristo, nós não somos apenas trabalhadores, nós somos filhos. Lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz: eu vim para o que era meu, e os meus não me receberam. Agora todos quantos me receberem, eu dou o direito de filhos de Deus, porque os quais creem no meu nome. Quando nós o confessamos, aceitamos e alguém orou por nós, então nos tornamos filhos de Deus. Simples assim. É só aceitar. Ajoelhou, alguém orou e você tem o seu nome escrito no livro da vida, e dali para frente você é a mesma pessoa, não mudou sua carne, a sua estética, a sua condição financeira, mas mudou uma coisa que ninguém vê: o seu nome está escrito no livro da vida, e ao partir para a eternidade você vai morar no céu, e ao contribuir na casa de Deus você não vai mais dar dízimo, porque o dízimo ele volta você à velha lei. A velha lei é uma maldição. Por que é uma maldição hoje? É porque quando você cumpre com a velha lei, você automaticamente está negando a Cristo, porque ele veio para a mudança. Ele não quer mais que a velha lei tenha vigor. O que tem vigor agora é a sua palavra, é o seu sangue, é o seu sacrifício, foi a sua vida que foi entregue por nós. Então Jesus Cristo, o nosso Salvador, como está escrito na palavra de Deus, ele veio para derramar o seu sangue por nós, pois lá escritor aos Hebreus diz: sem derramamento de sangue é impossível que tenha perdão de pecado. Na época em que ele vem ao encontro de João Batista para ser batizado, quando João Batista viu ele de longe, logo ele reconheceu e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi necessário que esse Cordeiro, que foi reconhecido por João Batista, ele morresse na cruz, pendurado, morto o Senhor, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, e aí ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora já não é mais
por intermédio de Moisés, dos profetas, de regulação lá do Velho Testamento, mas sim pelo poder do Evangelho, pelo poder do sacrifício e do sangue de Jesus, que veio, se tornou ele o leão da tribo de Judá, quando se entregou na cruz para salvar a humanidade, vencendo o inimigo, perdendo a sua vida para nos dar a vida eterna. Porque diz a palavra que Deus amou o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É esta a prática tão simples. Prática dos dias na igreja primitiva não aconteceu. Aconteceu que todos contribuíam segundo propôs no coração. Por que alguém diz isso? Que tem dízimo na prática de doar. É porque, meus irmãos, as pessoas que não compreendem o que é a palavra dízimo no dicionário Aurélio e qualquer outro dicionário, ela determina ali 10% de um inteiro. Dízimo quer dizer 10% de um inteiro. Então a oferta, Paulo diz que é o que propôs no coração, não é 10%. Você pode dar muito mais, ou menos, ou nada. É uma questão sua e Deus, entre você e Deus. A realidade é essa. Você não está mais agora obrigado a contribuir com dízimo. Você agora tem a sua liberdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você agora é liberto. Você não foi liberto pelo sangue de touro. Você não foi liberto pelo ensinamento de Moisés. Você não foi liberto pelo ensinamento dos levitas. Você é liberto pelo ensinamento de Cristo através dos pastores. Ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 18 e diante: ide pregai o evangelho, fazei discípulo de todas as nações, ensinando as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer, Jesus está conosco, Jesus está sempre nos abençoando, quando nós estamos aprendendo e vivendo a palavra a qual ele manda pregar. Em outras palavras, ele diz lá em Marcos capítulo 16, 15, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Como é que pode, meus amados irmãos e amigos, a gente torcer a palavra de Deus, se Jesus Cristo deixa bem claro que é de graça e que nós não temos mais que voltar à velha lei? Porque ele diz lá em João capítulo 1, versículo 17, que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Isso aí foi o apóstolo João quem falou. Quer dizer, a lei veio por Moisés, o Velho Testamento, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então essa é a realidade. Nós não temos mais que voltar à velha lei, nós não temos que contribuir com dízimo, nós temos que contribuir com a nossa oferta, se nós quisermos e pudermos. Porque uma coisa fica bem claro também: se você contribuir ou não contribuir com o reino de Deus, não tem problema nenhum. Simplesmente você aceitou a Cristo, você é salvo. Que ninguém é salvo por dar oferta, dízimo nem nada. A pessoa é salvo pelo sangue de Jesus. Agora, quando você é salvo, você sente no coração o desejo de contribuir para que o evangelho vá mais adiante, alimentando aqueles menos favorecidos. E assim, a situação vai se expandindo. As pessoas vão aceitando a Cristo, a igreja cresce, você tem prazer de ver alguém pregando o evangelho que você ali patrocinou, ajudou com a sua oferta. Isso é quem tem um bom coração. Mas não quer dizer que se você não contribuiu, você não vai para o céu. Pelo contrário, tanto faz você contribuir como não contribuir. Você aceitou Jesus, você está salvo, que o diabo queira ou que ele não queira. Estas são as nossas recomendações pela palavra do Senhor. É a nossa conclusão, que embora os dízimos eles não são explicitamente mencionados no Novo Testamento, a prática de dar, de compartilhar, de ajudar a vida cristã, os cristãos devem sempre com alegria compartilhar generosamente, conforme o seu coração e os seus recursos, para apoiar o ministério e para apoiar os necessitados da comunidade que você está, ou seja, com a sua oferta de coração. Um abraço, fiquem todos na paz. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Pai que está no céu, em o nome de Jesus, Pai, nós suplicamos por todos nós que o Senhor venha nos abençoar, nos dar entendimento para que a gente possa melhor te servir cada dia mais, no nome de Jesus.